E estamos no ar, hein? Palpitando aqui, palpitando 97. 97, todo programa eu falo, 97 é ano do Vasco da Gama, campeão brasileiro. A imagem mais icônica, Edmundo acabou com aquele campeonato, mas a imagem que fica é o Edmundo rebolando na frente do zagueiro do Vasco da Gama. Mas, de novo, fomos bem, né, Vitor? Fomos bem. Palpitando 4 de 5. 4 de 5 no Palpitando 96. O que nós erramos, Vitor? Vamos agradecer aí pro time do São Paulo que conseguiu empatar com o Goiás em casa. O gol do Goiás nos acréscimos tirou os nossos acertos, os 5 acertos. Hoje voltam os jogos internacionais, hein? Tem jogo na Inglaterra, jogo na Alemanha e Campeonato Brasileiro. Fica aí, você vai ter esses 5 palpites bem estudados para você fazer os seus bilhetes com o BetCerto, betcerto.net. O Palpitando está começando. A gente começa o Palpitando 97. Que jogo, hein? Que jogo? Liverpool e Manchester City. Que jogo não. Que jogaço. Isso é jogo para se assistir, hein? O que é Liverpool e Manchester City? É a Supercopa da Inglaterra. O Liverpool campeão da FA Cup, Copa da Inglaterra, e o Manchester City campeão da Premier League. E que jogo, hein? Os dois times se mexeram bastante, né? Contratações, tem gente que foi embora. Contratação, provavelmente a principal contratação dessa janela foi o Manchester City, que trouxe o Haaland do Borussia. E agora todo mundo vai ver se o Haaland... Que reforço! E parece que teve 2 reforços também, né? 2 reforços. Porque eles mandaram embora Gabriel Jesus e Sterling. Então são 2 reforços para o Manchester City. Pô, chega o Haaland e vai embora tanto o Gabriel Jesus quanto o Sterling. Vai ficar forte demais. E o Liverpool perdeu o Mané. Mas... foi vendido para o Bayern. Mas trouxe o Darwin Núñez, que ele atacante uruguaio, muito foi o artilheiro do Campeonato Português esse ano. E já no primeiro jogo dele, tudo bem que foi um amistoso, mas fez 4 gols no primeiro jogo. Darwin Núñez, anote esse nome. Mas o que nós vamos apostar nesse jogo? O que a gente estudou, o que a gente vai apostar? Ambos marcam. Ambos marcam. Por que nós vamos de ambos marcam? A gente tá vendo um jogo com as 2 principais equipes do futebol inglês, as principais 2 ataques poderosíssimos. O Haaland acabou de chegar no City, o Darwin Núñez acabou de chegar no Liverpool também, devem estar louco para fazer gol. E se você for olhar, 8 dos últimos 9 jogos entre Liverpool e City, ambos marcaram. É sempre jogaço, não dá para perder um jogo desse. Então, a aposta é boa, a odd está em torno de 1,60 para ambos marcam, odds boa para esse tipo de jogo e para esses 2 elencos, ataques espetaculares. Ambos marcam, Liverpool e Manchester City. Seguimos, vamos agora para o segundo jogo, também na Europa, né? Mais uma Supercopa, agora na Alemanha, o RB Leipzig contra o Bayern de Munique. Aqui pode falar, o Red Bull Leipzig versus o Bayern de Munique. Outro jogo grande, hein? Jogo jogo grande. O Bayern que perdeu aí a sua estrela, Lewandowski foi embora pro Barça, mas trouxe o Mané do Liverpool. É uma troca que vai interessante. Troca interessante. São jogadores de posições diferentes, mas o Mané vai manter o ataque forte. Vai manter o ataque forte do Bayern. O que nós vamos apostar nesse jogo aí pela Supercopa da Alemanha? Mais de 2,5 gols. É gol, hein? É gol. Mas tem fundamento, né? O Bayern é o super time que é campeão 10 vezes seguidas da Bundesliga e não é à toa. Sempre faz gol pra caramba. Nos últimos 5 jogos deles saiu mais de 2,5 gols. E 4 dos últimos 5 do Leipzig saiu mais de 2,5. O único que não saiu era a final da Copa da Alemanha, que eles foram campeões, que é um jogo um pouco mais difícil, até porque o Bayern não estava participando. A gente confia então no mercado de gols nesse jogo, tá? Nós vamos fazer uma aposta, tá com uma odds boa para mais 2 gols, 1,60, é isso? 1,50, ok, uma aposta legal em Bayern e Red Bull Leipzig. Vamos de mais de 2,5 gols nesse jogo.
É o terceiro jogo agora a gente sai da Europa e volta para o nosso Brasilzão. O que temos aí? Brasileirão? Vamos ter mais um jogo do líder, Ceará contra o Palmeiras. Enquanto for líder, a camisa fica aqui na nossa mesa do Palpitando. Palmeiras, o líder, vai lá no Castelão enfrentar o Ceará, é isso? Isso mesmo. Ceará que está no meio da tabela. Começou, apesar de perder em casa no último final, perder fora de casa, desculpa, no último final de semana para o Juventude 1-0, começou a se dar bem lá no Castelão, né? Venceu o Corinthians por 3-1, vai pegar o líder Palmeiras. O Palmeiras tem 4 pontos de vantagem sobre o segundo colocado, o Corinthians. Eu acho interessante desse jogo, os dois times vão depois de muito tempo poder descansar, né? Passaram essa semana toda descansando para jogar no sábado lá no Castelão. Qual que é a nossa ideia para aposta aí? Que nós... Apostar em mais de 9 escanteios e meio. Aí que tá. É muito difícil para você que está fazendo aposta colocar casa, empate ou fora, Ceará, empate ou Palmeiras. A gente sabe que mesmo com o favoritismo do Palmeiras, qualquer coisa pode acontecer. Nos últimos jogos existe uma tendência, a gente procura números. Palmeiras está com mais de 6, 7 escanteios em cada jogo, sim, não é? E o Ceará tem em média 3, 4 escanteios por jogo. Se você somar, isso dá 10, 11 escanteios por jogo. Então vamos, em total de escanteios, mais de 9 escanteios e meio. Ou seja, tem que bater pelo menos 10 escanteios. Eu acho que bate. Então mais de 9 escanteios e meio nesse jogo. 1,60. 1,60, odds muito bom. Pode ir no mercado de escanteios, mais de 9,5 para Ceará e Palmeiras. Vamos agora para o quarto jogo. Seguimos no Brasil. Que jogo que é? Vasco e Chapecoense. Agora é Série B. O Vasco da Gama tá bem, hein? É um dos times. Ele tá lá em cima do G4, tá aí com acesso encaminhado, né? Vem de derrota. Teve 2 derrotas aí que precipitaram a queda do técnico Maurício Souza. Estão em busca de um novo técnico. Não sei se até o momento desse programa ir para o ar, o Vasco não tem achado um novo técnico. Joga em casa contra a Chape. A Chape também está numa fase, né? A Chape está muito perto da zona de rebaixamento. No meio de semana empatou em casa com o Grêmio 0-0. Não é ruim empatar em 0-0 com o Grêmio, mas é que na sequência dos últimos 6 jogos, apenas uma vitória para a Chape, 2 empates, 3 derrotas. Então está numa descendente o time da Chapecoense. O Vasco vai para esse jogo precisando muito da vitória. É o melhor mandante da Série B. Não é o melhor mandante, mas está invicto em casa. Está invicto em casa, né? Não é o melhor mandante porque empata muito o campeonato inteiro. Empataram muito, mas eles têm 6 vitórias e 4 empates jogando em casa. Mas é uma bela campanha, 6 vitórias e 4 empates. O Vasco tem vantagem sobre o Chapecoense, por isso nós vamos cravar, né? A vitória do Vasco. O Vasco precisa dessa vitória para ficar tranquilo entre os 4. Tá pagando bem, tá pagando em torno de 1,80, ótima odds. Vamos cravar vitória do Vasco contra a Chapecoense pela Série B. E para fechar o palpitando, vem clássico na Série A no Brasileirão, hein? Inter e Galo. Internacional Colorado e o Galo Atlético Mineiro lá no Beira-Rio, hein? O Galo, eu acho que principalmente o Galo está numa campanha que poderia ser melhor no Brasileirão. No final de semana perdeu para o Corinthians em casa de virada, saiu na frente, tomou a virada com 2 gols de lei do ex, né? Do tio Chico, o Fábio Santos, né? 2 gols do Fábio Santos. O Atlético é um dos times que todo mundo esperava mais, né? Poderia estar com uma pontuação melhor, está em 4º lugar no campeonato. Sim. E o Inter, eu acho que o Inter está numa colocação que é o que a gente esperava. O Mano pegou o time e conseguiu dar uma melhorada. O Inter acho que é o... Está em 7º lugar, 30 pontos. Mano Menezes, o segundo tempo do Inter contra o Palmeiras foi muito melhor, porque soltou o time e deixou o time para o ataque. O alemão, o atacante, fez o gol. Não pode ficar fora do time. O alemão não pode ficar fora do time. Ele tem que ser titular nesse time. Fez um belo gol, chutou uma bola na trave. É um bom jogador, bom atacante. O que nós vamos apostar nesse jogo aí? A gente vai numa chance dupla de casa ou fora. Casa ou fora,
Internacional ou Atlético Mineiro, porque os resultados nos mostram isso, né? Retrospecto. Os últimos 10 jogos no Beira-Rio, dos dois, foram 10 vitórias ou do Inter ou do Atlético. Os últimos 10 jogos no Beira-Rio, nenhum empate. E outra, para colocação no campeonato, para interesse de tabela para subir, ninguém, o empate não resolve para ninguém. Vai ser um jogo aberto e o Atlético vai jogar fora de casa pelo empate. Vai para vencer também. Então acho que é uma aposta boa. 1,40 tá pagando. 1,40 tá uma odds legal para essa chance dupla. Ou Internacional ou Atlético Mineiro, casa ou fora, chance dupla nesse clássico do Brasileirão. E assim a gente encerra os 5 jogos. Caprichamos, estudamos para você fazer o seu bilhete, para você colar. Tá aqui, ó. O primeiro bilhete está aqui, eu deixei pronto. Se você quiser copiar e colar. E agora tem o segundo bilhete com uma odds um pouco mais alta para você fazer as suas apostas com o BetCerto, betcerto.net. Não se esqueça de se inscrever no Duma Odds Sports. Semana que vem a gente está de volta. Valeu!